Amém, queridos? A paz do Senhor. Amém. Marcela, ela teve problemas com o filho dela, parece que com pneumonia, alguma coisa assim, não viu à noite, já foi para lá e para cá, e ela também não está bem de saúde. Inclusive, quarta-feira passada, ela não estava, ela veio pela graça mesmo, aí hoje somou problema de saúde dela, problema de saúde do filho, de forma que ela não pôde estar aqui, ficou na expectativa da chegada, da vinda dela, mas ela confirmou que não viria, tá? Mas o Deus que não pode faltar, Ele está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Tá? Então nós vamos, depois do final, se não lembro, nós estaremos orando pela vida da Marcela, em nome de Jesus. Louva o Senhor pela tua vida, que separou esse tempo para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Aleluia. Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Versículo 20. Diz assim: e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. Eu quero ler anteriormente, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o Senhor tem pedido, o tem pedido ao Senhor. Eu vou repetir de novo. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Diga depois de mim, bem forte, depois de mim, Samuel. Mais forte depois de mim, e dá uma ênfase legal no El. Samuel. Amém? Poderia sentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos relatar nesta noite rápidas palavras a respeito dessa mulher chamada Ana, que era o sonho dela, porque nós observamos que nós nutrimos sonhos, e essa questão de nutrir sonhos, às vezes nós geramos uma expectativa grande dentro de nós e também nas pessoas. Ana, quando jovem, alguém devia perguntar para ela: e aí, já arrumou namorado? Ela: ainda não. E aí, já arrumou namorado? Ainda não. Era a pergunta da hora, sim ou não? Pergunta
seguir? Vai casar quando? Normal isso. Normal. Então ela se acostumou com essa sequência de perguntas. Me ajuda aí. Casou. Qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? Meu Deus, as outras perguntas foram muito fáceis de responder, né? As outras perguntas foram muito fáceis de responder. As outras perguntas assim, não, daqui a pouco, breve, nós estamos preparando, estamos arrumando casa, eu estou não sei o quê, eu não estou em condição ainda, não sei o quê, e casou. As outras perguntas foram fáceis de resolver. Casou? Depois de mim, vai ter filho quando? Vai ter filho quando? E essa pergunta deveria machucar o coração daquela mulher. Talvez não esteja falando para a vida aqui nessa noite que tem algumas perguntas que te machucam. Porque você não tem uma resposta plausível para dar. Uma resposta contundente para dar. E aí, essa faculdade filho, isso assim, vai resolver esse problema quando? E isso aí vai perdurar até quando? E o pior é quando nós mesmos começamos a fazer as perguntas para nós mesmos, e isso vem machucando, e você olha para dentro de você, isso é insolúvel. Até quando eu vou conviver com isso? Isso é uma pergunta que machuca a gente mesmo. Até quando eu vou viver um casamento assim, ter um filho assado? Aí isso não vai resolver, não. Até quando? Nós fazemos essa pergunta para nós mesmos e não temos uma resposta para dar. Isso dói. Talvez alguém aqui tenha algumas perguntas sem respostas, mas o Deus te ama, está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. E ela tinha uma mulher que era o espinho na carne dela. Engraçado que essa mulher, o nome dela, como é que era o nome dela? Penina. Você sabe o que significa Penina? Pérola. Era uma pérola que não era pérola. Era uma pérola enganadora. Era uma pérola sem brilho. Era uma pérola sem brilho. Era uma pérola sem brilho. E o nome Ana significa graça. Era uma pérola sem brilho que queria tirar a graça da graça. Mas não importa as pérolas sem brilho que estão rodando por aí, que tem contato contigo, que vem para tentar tirar a tua graça, em nome de Jesus, essa pérola sem brilho, não olhe para ela, nada pode ofuscar o brilho que o Senhor já colocou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que têm um nome até bem significativo, que não faz valer o seu nome. Você sabe o que significa Sansão? Sansão, pequeno sol, nasceu para brilhar, mas não brilhou. Sabe o que significa Naamã? Naamã significa agradável. Todo mundo, quando chamava Naamã, chamava o agradável, que é o significado do nome dele, era o nome dele, agradável. Ele pode até ser do meu nome, mas a minha vida não é nada agradável. Judas
Não se espante, não. Judas Iscariote, né? Judas, o nome dele é abençoado ou louvado. Vem da raiz da palavra Judá. Mas olha o triste fim. Mas eu tenho algo de Deus para você nesta noite. Aleluia. Deus está falando bananas aqui nesta noite. Aleluia, cujo significado é cheio de graça. Aquele, aleluia, que se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele está aqui no nome santo de Jesus para nos abençoar, derramar a sua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, você conhece bem a história de Ana. E nós queremos trazer nesta noite algumas lições. Algumas lições desta palavra que Deus colocou no meu coração. Estava meditando nessa tarde. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus, que Ana, ela tinha uma promessa de Deus. Ana era o quê? Ela não podia ter filho por quê? Eu descobri que não. Ela não era séria. Pastor? Ela era normal. Estou assustando vocês? Eu estou assustando vocês? Ana era normal. A Bíblia diz que Deus, a porta estava. O que Deus fez? Fechou. A porta estava aberta. O que Deus fez? Deus fechou. Aleluia. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Você é perfeito. Você é perfeito. Você foi feito para frutificar. De repente, amado, tem um propósito de Deus aí. Você não entende. Você pode até não entender, mas espera. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Jesus. Diga depois de mim: Deus tinha um grande propósito na vida de Ana. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? Aleluia. Deus escolheu Ana. Deus escolheu Ana. Deus escolheu Ana. E Deus escolhe pessoas assim para trabalhar na vida. Deus escolheu Jó. Deus escolheu Jó. Deus escolheu Jó. Eu sei que eu posso. Eu sei. Eu vou até usar uma palavra que é usada para filho, para servo. Mas Deus confiava em Jó. Deus sabia que Jó não ia arredar. Deus sabia que Jó não ia arredar. Deus sabia que Ana. Deus sabia que Ana não ia arredar. Deus sabia que podia contar com Ana. Deus quer saber se pode contar com você nesta oportunidade. As portas podem estar fechadas, as coisas podem não estar dando certo. Ele pode contar com você. Levanta a tua mãozinha e diga glória a Jesus. E sabe o que eu acho lindo? Que a Bíblia diz no versículo 7. Versículo 7. Assim o Senhor, assim o fazia ele
de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. Quando ela subia para onde? Quando ela subia para onde? Quando ela subia para onde? O que Penina fazia com ela? Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você nesta noite, em nome de Jesus. Ela não podia gerar filho. Deus tinha cerrado a madre. A outra ficava especiando ela. Enquanto ela estava dentro de casa, estava tudo bem. Enquanto estava dentro de casa, estava tranquilo. Mas quando ela resolvia subir para o templo, para adoração, eu imagino que Penina pensava assim: lá tem milagre. Aquele lugar lá ela pode mudar. Aquele lugar ela pode mudar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. No nome de Jesus, você veio no lugar certo. Que as coisas podem mudar, porque aqui tem o Deus Todo-Poderoso. É Ele, amado, que vai mudar em nome de Jesus. Todas as vezes que ela subia ao templo, tipo o seguinte: eu vou impedir, eu quero fazer de tudo para ela não comparecer no templo. Eu quero fazer de tudo para ela não comparecer no templo. E ela também ia para o templo. Chegava no templo, a Bíblia diz, fica aqui, a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Aí ele ia fazer o sacrifício, ele pegava lá as ofertas do sacrifício e dava a Penina e os filhos. Mas para Ana dava uma porção dobrada. Para Ana dava uma porção dobrada. Aleluia. O Rei te ama, o Rei te ama, o Rei te ama. E para você tem porção dobrada, para você tem porção dobrada, para você tem porção dobrada. Para aquele que Deus ama tem porção dobrada. Aleluia. Está espezinhando, mas tem porção dobrada. Está sendo caluniada, mas tem porção dobrada. Pode ser um monte de problema, mas tem porção dobrada. Sabe por quê? É para você suportar. Eu não sei quanto tempo ainda faltava, eu não sei quanto tempo tinha daquela aprovação, mas tinha porção dobrada de sacrifício. Era a graça de Deus que está sendo derramada toda a vida toda. Aleluia. Aleluia. É claro. É claro que nós observamos que a gente é carne, a gente sente muito, sente. As afrontas dói demais. A afronta dói demais. A gente ser afrontado dói demais. E eu olho para a vida de Ana e a Bíblia diz que ela vinha embora para casa e ela, aquilo que era necessário fazer, aquilo que era urgente fazer, aquilo que se ela não fizesse ia adoentá-la, ela chegou no ponto dela estar sedenta, porque a Bíblia fala que ela não comia. 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 A Bíblia fala que ela não comia e nem bebia.
leu, quando ela subiu o templo, pelo que chorava e não comia, no versículo 7. Ela chorava e não comia, chorava e não comia, chorava e não comia. Está sendo levada para onde o inimigo queria que ela fosse, sendo conduzida para onde o inimigo queria que ela estivesse, que ela fosse se desviando. Olhe para mim, ela tinha ido ao templo, lugar do renovo, lugar da restauração. Ela voltou para casa, não dava nada, dormia e não vivia. Agora presta atenção comigo nesta noite, em nome de Jesus. Ana se levantou. Ana bateu o pé no chão um dia. Ana bateu o pé firme no chão um dia. Muitas das vezes, amado, os homens não entendem o que passa dentro do teu coração. Não entende. Olha para você assim e vê você ali espanhado assim e não entende. Você está chorando? Que cansa? Não, você parece embriagado. Se os homens não entenderem você, preste bastante atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Se os homens não entenderem você, não desista. Se os homens não entenderem você, não desista. Não desista. Porque o que aquele sacerdote falou para ela, você não está embriagado na hora dessa. Aí eu levantava, eu ali com a cara do posto, chorando. Você, pastor, está embriagado na hora dessa. O líder. Eu levantava e posto, acabou, não quero mais. Chega de quarta-feira, eu vou para casa, vai ser melhor. Mas ela falou o que estava dentro do teu coração, porque ela sabia o que doía, porque ele não queria ouvir, tudo bem, mas ele não ouvisse, Deus estava ouvindo o que estava dentro do coração dela. Ela chorou abundantemente diante do Senhor, rasgou o coração. Deus disse você aqui nessa noite, para você rasgar o teu coração, se os homens ouvirem ou não, se as pessoas entenderem ou não, Deus entende. Olha para mim. Lágrimas geram milagres. Lágrimas sinceras aos pés do Senhor geram milagres. Aleluia, aleluia. Lágrimas sinceras aos pés do Senhor geram milagres. Se ela escolher essa noite, chorar aos pés do Senhor, ou não, está tudo bem. Aí presta atenção. Aí ele sacerdote ali, meio lá, meio cá, mas lançou uma palavra profética para ela. Aleluia, aleluia. Levanta, aleluia. Vai-te em paz. Aleluia. E eu vou conceder. Isso que ele falou? Ele falou, não. O Deus de Israel
Ele está dizendo o seguinte: Deus pelo qual você está chorando, você está buscando, você está pranteando, o Deus pelo qual você está clamando, o Deus pelo qual, há quanto tempo você está de joelho buscando, adorando, o Deus de Israel te conceda aquilo que você tem pedido. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem colocado diante do Senhor? É tempo da humilhação, porque a humilhação gera uma palavra do céu, a humilhação gera a resposta do céu, do Senhor, a humilhação gera a exaltação do Senhor, e aquele que se humilha diante do Senhor, de maneira nenhuma vai levantar do meu jeito. Aleluia! Se você se humilhar verdadeiramente, aleluia, tem resposta do céu para você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lindo. Que o Senhor falou. Vai em paz. Vai em paz. Ainda não tinha mudado nada. O quadro era o mesmo. Não. Ela não tinha filho. Tinha Penina. Penina deveria ir especiando pelo caminho. Ia continuar especiando lá em casa. O papel de Penina. Ainda não tinha mudado o quadro. Regala o teu olho para mim. Não, o quadro não tinha mudado, mas Ana tinha mudado. Aleluia! Mas Ana tinha mudado. Ana tinha mudado. Ana tinha mudado. Ana tinha mudado. Você sabe qual é o teor da coisa? Porque tem que mudar em relação à situação. Somos nós, como nós vamos encarar, essa peleia que você está passando aí. Não pode te jogar para baixo, não pode te jogar lá embaixo, não. Essa beleza aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. Levanta a tua cabeça, exalta o nome do Senhor. Quando Ana mudou, a Bíblia diz, quando ela voltou para casa, o semblante dela já era diferente. Ela comeu e ela bebeu. Tinha mudado a situação? Não, mas Ana tinha mudado. Ei, levanta a tua mão assim, eu quero profetizar mudança radical na sua vida nesta noite, em relação às circunstâncias. Você precisa mudar em relação às circunstâncias. Problema todos nós temos, negócio é como nós vamos enfrentá-los. Ei, levanta a tua cabeça, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é com você, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acho lindo quando o Senhor dá uma palavra, eu me recorro a ela constantemente, quando o Senhor olha para Gideão, naquele caos tremendo, naquela dificuldade tremenda, naquela assolação tremenda, tá? Ele estava ali malhando trigo, né? Aonde? No lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A situação estava totalmente adversa. Se ele ficasse em casa prostrado ali, se ele ficasse em casa, ele ia mofar ali. Ele ia mofar, ficar olhando para a casa da esposa, a esposa olhando para ele, olhando para os filhos querendo comer, os filhos querendo alguma coisa. A necessidade tremenda, as famílias todas assoladas. Se ele ficasse de braço cruzado ali, ele ia perecer, a esposa ia perecer, os filhos iam perecer, todo mundo ia perecer, as famílias iam perecer. Mas ele levantou
levantou. Eu não posso ficar na situação aqui, não. Eu tenho que sair. Eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus de promessa. Ele saiu. Quando ele tomou uma atitude de sair, de se levantar, em meio aos perigos, mesmo se escondendo. Aí o Senhor falou para ele: eita, varão valoroso. Cadê os varões valorosos da nossa vida? Aleluia. Mas ele começou a duvidar ainda. Não, eu sou, menorzinho, minha família. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho força nenhuma, não posso. Mas sabe o que o Senhor falou? Aí, amado, que eu quero que você pegue essa palavra dessa noite em nome de Jesus. O Senhor falou assim: olha, eu hei de ser. Não é que eu vou contigo, não é que eu vou, não. Eu serei. É como se Deus estivesse entrando dentro dele, assim, tá? É igual quando Deus falou para Moisés, tá? Moisés, não, eu digo, mas tem Arão vai contigo, tá? Mas, é você que vai falar, tá? Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou. Esse som parece que entrou dentro assim, tá? Parece que alguém falar que era assim mesmo. Alguém falava, era Deus que estava falando. Era Deus que estava falando. Ele andava para ir para lá, Deus estava indo na frente. Ele ouvia as mãos, Deus estava agindo. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Atitude de levantar. Ana tomou a atitude de levantar, sair da prostração e jogar seus pés no Senhor. O semblante dela já não era mais triste. O problema estava lá. O problema estava instalado lá. A mesma menina, o mesmo problema. Lá diferente. Estava alegre. Estava alegre. Sabia, as pessoas que não têm alegria nunca. Tá? Estava sendo empurrado no meu carrinho. No carrinho não, tem carrinho. No carrinho, meu Deus do céu. Estava sendo empurrado no meu carrinho. Estava glorificando o Senhor, estava exaltando o nome do Senhor. Amados, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Todo mundo abandonou Jó, todo mundo deixou Jó. A esposa abandonou ele. Todo mundo. Então, nu eu saí, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer, eu não sei a situação que você está vivendo, mas diga bem alto: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando aquilo aconteceu na vida de Ana, aleluia, repito o que eu falei antes, Deus tinha um propósito. Ana era normal, porque a Bíblia diz que Deus fechou. Se Deus fechou, porque estava aberto. Aleluia, aleluia. E aquilo que Deus, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus
abre e ninguém fecha. Mas aqui Deus fecha, ninguém abre, só Ele, 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 só Ele. Sabe por que eu estou falando? Ei, não pensa não, duvido que ela não foi nos médicos, duvido que ela não andou na mão de todos os médicos, duvido, ela deveria ter andado na mão de todos os médicos naquela época, mas era propósito, a porta que Deus fechou, só Deus pode abrir. Ele está aqui nesta noite, no nome de Jesus. Aquele que abre porta não é Pedro, não é Pedro que diz que tem a chave, não é Pedro, é aquele, aleluia, aleluia, todo-poderoso, aquele que se diz que Ele é a porta. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo que nós lemos, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, aleluia, e chamou o seu nome Samuel. Samuel, sabe o que significa Samuel? Deus ouve, aleluia. Sabe o que significa Samuel? Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, e o Deus que ouve está aqui. Ouve Ana estava de boca no pó, Ana estava com a boca no pó, Ana estava com a boca no pó, aleluia, e Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu, não só ouviu, aleluia, que às vezes ele ouve e ainda fica no silêncio, ele ouviu, estava no tempo de Deus agir na vida de Ana, aleluia, pronto, você sabe, assim, o que poderia acontecer a princípio com Ana? A princípio, logo no início, Penina dando filho, e ela naquela angústia, ela querendo, lógico, filho, havia ter procurado tudo que é lugar, os melhores médicos, deve ter lá nos Estados Unidos, lá na Oxford, lá na Inglaterra, na Alemanha, na França, deve ter todos os lugares de melhor medicina. Nada. Eu imagino, isso aí é coisa da minha cabeça, que ela queria um filho para dizer assim: você tem, eu também tenho. Eu não estava nesse negócio não, amado. Você tem, eu também tenho. Você pode, eu também posso. Deus não está nesse negócio não, amado. Deus não está nesse negócio que muitas das vezes nós nos entristecemos, nós nos jogamos no chão, nós ficamos um gatinho, um pó, porque olhamos, puxa, muitas pessoas têm isso, tem aquilo outro, e eu não tenho. Pessoa morrendo por aquilo que não tem, morrendo. Você sabe o que é mais lindo? Aleluia. É que ela fez um voto ao Senhor: Senhor, aquilo que eu mais quero, Senhor, é teu. Aquilo que eu mais quero é teu, Senhor, é teu. Pronto. Deus estava querendo um filho, Deus estava querendo um profeta, ela está querendo um filho, Deus está querendo um sacerdote, ela está querendo um filho, e Deus queria um juiz. Pronto, estava completo. Tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Não é para eu falar que eu tenho, é para que o nome dele seja glorificado. E ela cumpriu o voto. Demorou, mas veio. Diga depois de mim: demorou, mas veio. Veio Samuel, ela pegou, desmamou e levou.
conforme o prometido. Ele nunca deixou de ser de Ana, mas primeiro foi de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Demorou, mas veio. Talvez esteja demorando aí, mas vem. Talvez esteja demorando, mas vem, mas vem, mas vem, vem. Para a gente terminar, ela foi entregar as mãos lá, deixar lá no pino. Ela recebeu uma outra palavra profética. Eita bênção! Ela recebeu uma outra palavra profética. Aquela que não podia dar filho, aquela que não podia gerar filho, aquela que a mata estava fechada, teve outra palavra profética sobre a vida dela. E diz assim: Eli abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, aquilo que ela fez lá atrás, aquilo que ela plantou lá atrás, e voltaram para o seu lugar. Versículo 21 do capítulo 2: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu. Depois de Samuel, e concebeu. Aleluia. Olha para o meu dedo aqui, mais um milagre. Teve mais um filho. Olha para o meu dedo aqui, mais outro milagre. Teve mais um filho. Olha para o meu dedo aqui, mais outro milagre. Mais um filho. Olha para o dedo aqui, mais outro milagre. Aleluia, teve uma filha. Olha para o dedo aqui, mais um milagre. Teve mais um filho. Ela teve 5 filhos e mais um jovem mancebo, Samuel, que crescia na presença do Senhor. Você nunca mais ouviu falar de Penina. Ah, não, nós estamos falando de Penina hoje. Mas como nós estamos falando de Penina? De uma pobre coitada que nasceu para assassinar. Mas nós estamos falando de Ana, cheio da graça, que perseverou na presença do Senhor, mesmo sendo humilhada. Nós estamos exaltando o nome daquela mulher, em nome de Jesus. Deus está querendo nesta noite conhecer os corajosos que mesmo diante da dificuldade, mas permanece fiel ao Senhor, permanece firme ao Senhor. Não olha para o lado, nem olha para o outro lado. As peninas nós esquecemos, aleluia, exaltamos o Senhor pela vida de Ana, pela vida de Samuel, um dos homens mais íntegros da história da Bíblia, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nesta noite em nome de Jesus.